Fala, meus amados, seja bem-vindo ao canal. Esse aqui é o primeiro vídeo. Eu sou o Joe, muito prazer, e vamos falar sobre três fundos imobiliários de logístico que, na minha visão, são ótimos fundos para ter na carteira. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de venda. Mas antes de começar o vídeo, as análises, vou contar um pouquinho da minha história. Eu estou investindo na bolsa há cerca de 2 anos, muitos erros e acertos, mas o mais importante, ter constância. Sendo pouco ou sendo muito dinheiro, o importante é a constância. O próximo vídeo do canal provavelmente será a minha carteira. Vou trazer na minha carteira como que foi meu investimento nos 2 anos de bolsa. Vamos para a análise dos fundos imobiliários. Eu deixo aqui o convite. Se esse vídeo te trazer alguma informação relevante, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. E, desde já, seja bem-vindo. O primeiro fundo imobiliário é o GGRC11. Ele está com preço atual de R$ 9,99. Com dividend yield, nós acabamos de ver, de 11,96% nos últimos 12 meses, um PVP de 0,91 e uma liquidez diária de 5 milhões. Seu último ano, 12 meses, ele teve uma rentabilidade da sua cota positiva em 11,9%, cerca de R$ 1. Ele saiu lá de outubro de 2024 de 8,99 e agora esse mês, hoje, o dia que estou gravando esse vídeo, no dia 27/10, ele está 9,99. Aqui é sua rentabilidade real, único período que ele teve uma rentabilidade real negativa foi em 5 anos, cerca de 21% negativo. Ele tem cerca de 33 imóveis e o seu portfólio tem 78% nesses imóveis, 17% em FIIs e 4% em caixa. Esse 17% em FIIs é que ele, de vez de ele comprar o imóvel direto, ele comprou cotas do fundo imobiliário que era dono do imóvel. Então, por isso que ele tem cotas de fundo imobiliário no seu portfólio. Ele tem um valor patrimonial de R$ 10,98 e o seu patrimônio está em 1,8 bi. Lembrando que ele está com emissão de cotas em aberto, então provavelmente quando acabar essa emissão dessa cota, ele vai passar de 2 bilhões de patrimônio líquido. Ele está com uma vacância de 4,92%. O seu último rendimento foi 10 centavos. Ele está pagando uns 1% ao mês. Ele tem cerca de 196 mil cotistas. E aqui seu gráfico de dividendos. Ele vem pagando 10 centavos desde novembro de 2024. Em julho ele pagou 10,5, aqui está 11, mas ele pagou 10,5. E apenas janeiro e fevereiro ele pagou abaixo de 10 centavos. Aqui vamos ver o seu último fato relevante, que foi publicado no dia 24 de outubro, sexta-feira. Aqui ele informa que, na presente data, celebrou um contrato de compra e venda de ações e outros avanços, visando a aquisição da totalidade das ações de emissão na sociedade de propósito específico denominada R032 Seropédica. Essa aquisição lá no estado do Rio de Janeiro tem cerca de 710 mil metros quadrados de terreno e 39 mil metros quadrados de ABL. O projeto do condomínio prevê a construção de mais 5 módulos de galpões logísticos que, quando concluídos, resultarão em uma ABL total de 185 mil metros quadrados, comprado quase 68 milhões, que será paga através de emissão de cota. Então o fundo vai pagar cotas para a vendedora num valor de 68 milhões, arredondando. Ele recebe um aluguel mensal de aproximadamente R$ 520 mil. E esse valor de R$ 520 mil dá cerca de 0,003 centavos de dividendos, sem aqui levar em consideração a despesa, tá? Aqui é a foto do imóvel. Podemos ver que fica bem perto da Dutra. Na minha visão, tem dois fatos que colaboram para ele ficar tão descontado. O primeiro é o elevado número de exposição na Americanas,
que no momento é um inquilino de maior risco. E o segundo motivo, na minha visão, ele ter cerca de 21% do seu portfólio em industrial. E isso aí o mercado acaba batendo bastante no fundo. Por isso que o torna um ativo um pouco menos seguro em relação aos próximos dois ativos que vou mostrar. Mas é uma ótima oportunidade de estudos. Então, te aconselho a estudar direitinho, relatório gerencial, e ver se cabe na sua carteira ou não. Agora vamos para o próximo ativo, que é o HGLG11. Ele está com um preço atual de R$ 159,30, com dividend yield de 8,29% e um PVP de 0,98. Então ele está levemente descontado, mas a compensação ele está pagando menos dividendo. Ele é um ativo bem mais seguro, ele tem a liquidez diária de 6,9 milhões e tem a rentabilidade da sua cota nos últimos 12 meses positivo em 11%, cerca de R$ 16,60 de aumento. A rentabilidade real dele nesse mês é o único mês que está negativo. Ele tem um total de 28 imóveis. O seu portfólio está composto por 87% imóveis, 6,6% em ações de sociedade, 4,4% de fundo imobiliário, 0,62% em CRI e 0,65% em caixa. Ele tem um valor patrimonial de R$ 162,50 por cota e o seu patrimônio cerca de 5,4 bilhões e tem uma vacância de 2,9%. Ele está com patrimônio de 5,4, mas provavelmente vai chegar perto dos 7 bilhões, porque ele está com a sua 10ª emissão de cota aberta. Ele pretende ter uma arrecadação de 2 bilhões e ainda pode ter um lote adicional de 25%. Ou seja, essa emissão de cota for bem sucedida, pode aumentar em 2,5 bilhões patrimônio líquido. Então, vai deixar o fundo gigante. Vai se tornar, se já não é, vai se tornar o maior fundo logístico da Bolsa Brasileira. Seu último rendimento foi de 1,10 por cota. Foi pago no dia 14/10. E aqui está seu gráfico de pagamento. Como podemos ver, ele vem pagando como reloginho 1,10 nos últimos 12 meses certinho. Então isso daí tem que levar em consideração. Mas em compensação, é um fundo hiper mega seguro, considerado de ancoragem. Ele paga menos, mas em compensação, o nível de segurança dele é bem maior. Então, leve isso em consideração. Mais um fundo para você estudar. E agora vamos para o terceiro fundo de logística, não menos importante. E esse fundo é o BTLG11. Outro fundo de ancoragem da Bolsa, que é o grande rival do HGLG11. Ele está com o preço atual de R$ 103,90, com dividend yield de 9,11% nos últimos 12 meses. Esse daqui é o único fundo que está acima do seu PVP, cerca de 1,01%. Tem uma liquidez diária de 8,1 milhões, ou seja, é a maior liquidez da Bolsa. Da Bolsa não, desculpa. Comparação desses três FIIs desse vídeo. Ele teve uma valorização de 18,27% no último ano, cerca de R$16. Então foi a maior valorização também. E rentabilidade real, não teve rentabilidade negativa em nenhum desses períodos. Ele tem cerca de 30 imóveis, então ele tem 2 imóveis a mais do que o HGLG e 3 imóveis a menos do que o GGRC. Seu portfólio tem cerca de 82% em imóveis, 6% em fundo imobiliário, 4% em ações de sociedade e 6% de caixa. Tem um valor patrimonial de R$103 e o patrimônio dele está em cerca de 4,5 bilhões. Sua vacância cerca de 1%, se eu não me engano é a menor vacância também dos três. E o seu último rendimento cerca de 79 centavos por cota. Tem cerca de 406 mil cotistas
E os seus últimos rendimentos, referente a setembro e outubro, ele teve um leve aumento de 78 para 79 centavos. Então, provavelmente, 79 centavos é o seu novo normal. E o grande problema, seria um problema que ele já está trazendo a solução, mas ponto de atenção é a sua aquisição, ou seja, parcela que ele tem que pagar no segundo semestre de 2026, cerca de 614 milhões. E levando em consideração tudo que vai entrar e o que vai sair até o final do ano que vem, ele teria que pagar 628 milhões de reais. E aqui ele trouxe o fato relevante. Do dia 27 de outubro, quinta-feira, terminou de adquirir os imóveis do SARI 11. E aqui ele já trouxe um fato relevante referente a 2 imóveis que veio do SARI 11, que não faz parte do core de gestão do fundo, que é logístico, e os 2 imóveis é lajes corporativos. Então, que ele informa que a classe assinou os compromissos de compra e venda para alienar 2 ativos adquiridos do SARI Santander Renda de Aluguel de Fundos Imobiliários, conhecido como SARI 11, em 16 de outubro de 2025. O primeiro, 75% do imóvel WT Morumbi, que representa a totalidade adquirida pela classe. E a segunda foi todas as unidades que compõem o edifício Work Bela Sintra, ambos localizados na cidade de São Paulo, ambos ativos lajes corporativos. O valor total estimado de transação é de 557 milhões e será pago à vista em moeda recorrente nacional, ou seja, vai ser pago em dinheiro. Isso dá um ganho de capital de 12%. E o lucro esperado para a operação é de aproximadamente 24 milhões de reais. Ou seja, se nós tirarmos os 557 e acreditar que ele vai distribuir os 24 milhões tudo como proventos, ele pode reter até 5% desses 24, mas vamos pôr só nas vendas dos 2 imóveis, ele vai conseguir 533 milhões de reais. Fora o que já veio de caixa na aquisição do SARI 11 e o que ele já tem de caixa do próprio BTLG. Com isso, ele vai sanar o seu problema de curto prazo, que seria de pagar 624 milhões, que representa aquisições que ele comprou no passado e tem que pagar agora. A expectativa é que o fechamento da operação ocorra ao final deste ano. Então, ele pretende vender esse ativo até o final do ano e deixar esse dinheiro em caixa para poder pagar as suas obrigações futuras. Agora eu vou dar a minha opinião. HGLG e BTLG, na minha opinião, são os 2 melhores ativos em relação à qualidade da bolsa em relação à logística. Por fato de serem de melhor qualidade, considerado ancoragem, ele paga um pouco a menos de dividendo. Então você tem que levar em consideração. Você tem um risco menor, retorno menor também, mas sua carteira fica menos volátil, porque ele costuma variar menos de mês para mês e mais seguro. E o terceiro, não menos importante, é o GGRC. É um fundo que vem crescendo bastante, vem fazendo várias aquisições e pagando com cota. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, eu te peço, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe com amigos e parentes. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Até a próxima.